Un gran saludo para cada uno de ustedes, líderes de aventureros, guías mayores, líderes de clubes de conquistadores de Sudamérica. Cada uno de ustedes que son responsables por sus clubes, tanto de conquist como de aventureros, estamos con el nuevo reglamento de uniformes de conquistadores y de aventureros. Este reglamento está siendo preparado por cada unión y nosotros preparamos esse reglamento com alguns detalhes, alguns cambios que serão importantes que tu sepas. Por isso, fizemos resumen de los principales cambios para que tengas, então, lá atualizado sua informação e puedas, então, fazer os arreglos que sejam necessários. Não são muitos cambios, são alguns pontuais. Então, não te preocupes de pensar, uau, então agora vamos a cambiar todo o uniforme de conquista ou todo de aventureiros. Não, é só algumas coisas que ajustamos e tu vas a saber agora. Incluso estamos falando de que este novo regulamento de uniformes, como os outros cambios que algumas vezes hacemos acá na divisão sul-americana, eles têm então período de 2 anos para que hagas os cambios. Então, se tu tens tu clube aí, tanto de conquist como de aventureiros, puedes cambiar as coisas que são necessárias ao fim deste ano 2020, ao princípio de 2021, hasta o final de 2021. Então, tem este prazo aí, este tempo para hacer suas adaptações. Vas a ver que não são muitas coisas, mas é importante saber de que há este tempo aí para que puedas fazer estes cambios. O regulamento de uniformes tem a primeira coisa que pusemos aí, como pequeno cambio, é de que os uniformes não são permitidos de usar junto com outras roupas, por exemplo, de característica militar, turística, política, deportiva ou comercial. Então, acrescentamos acá 2 palavritas, porque a alguns les gusta muito ser hinchas de um equipo de futebol ou de outros deportes e todo. Então, não podemos confundir as coisas, de ter o uniforme com estas outros tipos de coisas, incluso atividades políticas ou assim. Por exemplo, del panuelo, lo mismo aí. El panuelo amarillo ou el panuelo fino, pode ser usado com uniforme, deve ser usado com uniforme, pero se tu não tens, em algum momento, uma atividade, não vas usar uniforme, puedes usar com roupas del dia a dia, incluso em la semana del panuelo, por exemplo. Então, el panuelo, el pañolinho ou la pañoleta, porque cada país tem uma atividade, uma nomenclatura diferente. Então, este pañolinho, ou pañoleta, ou panuelo, pode ser usado com outras roupas del dia a dia. Solo não pode com marcas comerciais, clubes deportivos ou partidos políticos. Não são possíveis de fazer desta maneira. Por la primeira vez, o regulamento de uniformes é por país. Não é que são diferentes de um país ou outro. Se tu vas em Sudamérica, tanto em cada país sudamericano de habla hispana ou em Brasil, os uniformes são os mesmos, as regras são as mesmas, só há alguns cambios de tu regulamento específico de tu país de palavras. Como já falei, por exemplo, alguns falam isto, chamam de panuelo, outros chamam de pañolín, outros chamam de pañoleta, e há algumas outras coisas que há nomes um pouquinho diferentes de país para país, mesmo que todos falam espanhol, só que há diferenças aí culturais e todo, por isso há. Então, se tu vas a receber de tu departamental o regulamento, vas a poder ter a opção de ter esse regulamento atualizado com as palavras típicas ou próprias de tu país em relação ao uniforme. A outra coisa é os panuelos. Os panuelos são, então, amarillo e vino. Esses são os 2 panuelos. Não há outros colores de panuelo. Só temos os dois colores. Se tu eres aventureiro, se és líder de aventureiro, e se és papá de aventureiro, participa do clube, este é o color. Se és líder ou guia maior de aventureiros, líder, se és aventureiro, és amarillo. Não há outro color. Não temos outros colores e não é possível criar outros colores. Alguns querem criar um color, por exemplo, aí, um panuelo comemorativo, porque meu clube hizo 30 anos de existência. Isto não é possível, porque só teremos estes 2. Não sabemos da importância de termos isto como uniforme em todas as partes de Sudamérica. Pero, se tu queres comemorar com seu clube, 20 anos de clube, ou que seja, pode ser um sujeta panuelo. Então, se em sujeta panuelo, aí você pode pôr aí a comemoração de tu clube, só que sabemos de que o sujeta panuelo não se pode usar com o uniforme de gala ou uniforme A. A outra informação sobre o uniforme de gala e também sobre panuelo é acá, então, repetimos as mesmas coisas, só que añadimos 2 coisas mais. Por exemplo, em bebês ou niños que não têm a idade apropriada.
Então, mira, bebês ou niños que não têm idade para ser aventureiros não usam panuelo de aventureiro. Bebês ou niños que não têm idade para ser conquistador, por supuesto, não vão usar o panuelo de conquistador. Então, se tu tens um bebê, le gusta muito o bebê porque quer que seu bebê seja aventureiro quando crescer, quer que seu bebê seja conquistador quando seja grande, bueno, prepare uma camiseta com, então, o logotipo, o logo de aventureiros, o logo de conquistadores. Pero el uniforme de gala, el uniforme A e el panuelo não são para estes, e tampouco para animais. Em animais de qualquer tipo ou espécie. Eu sei que te gusta muito seu perro. Seu perrito é muito bonito, é muito obediente, le gusta muito. Só que o perrito não sabe o voto, o perrito não sabe cantar o himno de los conquistadores, o perrito não tem condições de ser conquistador. Por lo tanto, não vai ter um panuelo em este perrito, por favor. Então, isso está aí em uniforme. Regras para a criação, produção e comercialização. Nós temos, então, os provedores oficiais. Então, estes que preparam materiais que são oficiais da divisão sudamericana. Tu tens, possivelmente, em sua união, ou cerca de tua união, um provedor que prepara materiais, e se tu estás comprando de estes que são oficiais, então tu tens a certeza de que vão ter o tamanho correto, os colores corretos e então os materiais corretos. Agora, se há algum outro que intenta vender algumas coisas por aí, então isto realmente não é de nosso conhecimento e sabemos de que isto não é o melhor para ti. Por isso temos os provedores oficiais e cada vez mais queremos fortalecer para que em cada união hispana tenhamos um bom provedor oficial de materiais. De agora por adelante, 2020, é possível, então, antes não era possível, agora usar os emblemas A1 e LA1, de antes, então, só era possível usar A4, e agora A1 e LA1, que são o triângulo de conquistadores, ou então o logo de aventureiros, para materiais de promocionais ou alguma campanha que queiras fazer aí em tu clube, tanto de conquist como de aventureiros. Los acreditados, esses que preparam materiais que são oficiais da divisão, eles não poderão nombrar outros estabelecimentos para vender coisas. Só podem fazer isto, então, de acordo com as sucursales, porque nós não queremos que seja um preço mais alto todavia. Então, que seja o mesmo preço para que realmente seja fácil para que tu tenhas materiais oficiais e que tenhas de la melhor qualidade, então, para ti. El voto, aí está uma situação que em alguns países é necessário um pouquinho de câmbio. Alguns países usavam alguma vez ou outra saludo 1, saludo 2, mas isto não era oficial. Então, o que é oficial, eu já sei que alguns teriam um costume já de muitos anos, pero como somos uma sola divisão, e os que participaram do Campeonato Sul-Americano, então se descobriram aí alguns, né, de que realmente temos somente uma maneira de fazer o voto. Então, para o voto, a posição se mantém a mesma, tudo, só que agora atualizamos para que seja igual para todos os países, todos os 8 países, que é, então, para o voto, posição. Então, não é que habla agora todo saludo 1 ou outra coisa. Alguns, incluso, falavam outras coisas. Então, para o voto, posição. Se habla assim. Para o voto, posição. E depois que terminar o voto, então, descansar posição. Só isso. Não tem que inventar uma coisa e todo. Não te preocupes com pela palavra, pero estão acostumados, e agora é que nós outros queremos que o principal seja o voto e que sejamos uniformes. Significa que em toda a Sudamérica, da mesma maneira. E com respeito ao voto de fidelidade à Bíblia, então há uma coisa a mais aí, uma oportunidade a mais. O voto de fidelidade à Bíblia é para promocionar as pessoas para lerem a Bíblia, para estudarem a Bíblia e para amarem a Bíblia. Por isso, hacemos o voto de fidelidade à Bíblia. Então, a pessoa que está à frente vai fazer o voto, abre a Bíblia, põe a mão assim, arriba da Bíblia, e faz, então, o voto de fidelidade à Bíblia. Ok? Só que queremos que os conquis e os que participam do clube possam ter seu amor à Bíblia e usar a Bíblia. Então, pode ser, por exemplo, em la igreja. Estão os conquis com a Bíblia aí. Então, eles podem também tomar cada um sua própria Bíblia e fazer, então, o mesmo. O voto, assim, de fidelidade à Bíblia, com cada um com a mão em sua própria Bíblia, sobre sua própria Bíblia. Alguns talvez não terão a Bíblia. Então, os que não terão, fazem, então, voto de fidelidade à Bíblia desta maneira. E os que têm, pode ser assim. É opcional.
Eles podem, então, entrenar seu clube, pode fazer isso em campamentos. Então, se não há, por exemplo, ninguém com Bíblia, haga foto de fidelidade à Bíblia dessa maneira e só um à frente com a Bíblia. Mas se todos estão com a Bíblia, pode fazer todos assim. Se alguns têm, outros não têm, pode deixar livre. Ou então, vocês podem aí arreglar para que o clube pueda aprender. E, principalmente, o principal de todo é que os chicos devem amar a Bíblia e usar a Bíblia e fazer voto sobre sua própria Bíblia. E a voz de mando é, acá está, para o voto à Bíblia, posição. Diferente para o voto do conquistador. Para o voto, posição. Descansar, posição. Agora, para o voto de fidelidade à Bíblia, para o voto à Bíblia, posição. E depois, descansar, posição. Ok? Então, estas são as informações com respeito a isso e que Deus bendiga a vocês, que sejam cada vez mais animados em cumprir com o ministério de tornar o clube cada vez uniformado. Vamos então escutar agora, mirar um pouco como é os cambios específicos de nossos uniformes. Maranata.